Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá no tema da campanha, Jeremias 18. Glória a Deus. Rebeca. Glória a Deus. Amém? Jeremias 18, verso 1 nos diz assim. Logo no tema está dizendo assim: o vaso do oleiro a impermitência do vaso. Glória a Deus. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia se quebrou, de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós também, de vós, como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Deus te poder e glória. Senhor, foi orado, Senhor, esta noite. Pegando o gancho, Pai, desta oração, tu sabe que teu servo nada é e nada tem, mas precisa daquele que um dia olhou, Pai, para o barro, Senhor, e desejou a fazer, Senhor, um vaso. Por isso, nesta noite, me coloco diante da tua presença. O Senhor sabe muito bem do meu íntimo e do meu coração. O Senhor conhece a minha fraqueza, a minha limitação, e sabe também muito bem, Senhor, a minha dedicação. E nesta noite, Senhor, me chego diante de ti, da tua presença, e te peço: toma este lugar nas tuas mãos, que eu desapareça, mas que o Senhor se manifeste de uma forma tremenda. Meu Pai, que nesta noite venha ser uma noite de glória, Pai, não porque é eu que estou ministrando, mas é porque nós ansiamos da tua presença, da tua graça. E nós sabemos que aonde o Senhor toma, Pai, o lugar do Senhor, com certeza a glória desce. Pois assim eu vejo, Senhor, na história da humanidade, quando o Senhor se manifestava, Senhor, oh Pai, ali no arraial, oh Senhor, a coluna de fogo, Senhor, aparecia, Pai. Oh Pai, a nuvem aparecia, Senhor, naquela tenda, Senhor, que enchia aquele lugar. Então enche esse lugar com a tua presença, com a tua glória. Meu Pai, que aonde há vaso, o Senhor possa encher com o teu azeite, encher com a tua unção, Pai, a unção que liberta, a unção que quebra, Pai, todo jugo, cadeia e cadeado, Senhor. Eu te peço nesta noite, fala para a tua igreja, que eu desapareça, mas que o Senhor se manifeste e apareça, Pai, para falar com a tua noiva nesta noite. Assim nós oramos, Pai, te pede em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se acertar. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, né? Sempre está conosco nesta peleja. Que Deus abençoe ricamente, venha trazendo cada dia mais experiências profundas da parte de Deus. Que o Senhor possa guardar a sua casa, amém? Glória a Deus. E também a família de cada um. Eu peço ao Senhor desde já que o Senhor possa acampar os anjos do Senhor ao redor de tudo aquilo que é teu. Pois eu sei que nessa campanha o adversário vai tentar e como vai agir para tentar parar. É por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus todo dia, meu querido.
Eu não sei se vocês estão agora vamos dizer assim, andando segundo agora a trombeta tocou. Porque o pastor trocou a trombeta lá atrás. Olha, gente, vamos começar uma campanha. Levanta em propósito. Levanta em oração. Pelo menos, no mínimo 10 pessoas que iam juntamente comigo orando. Eu não sei se vocês estão lembrando. Não era a primeira semana não, meu querido. É nessa campanha inteira. E pedindo Deus para falar conosco e guardando a nossa casa. Guardando a nossa casa. Porque é o alvo do adversário. É alvo do adversário. Amém? Glória a Deus. Tudo bem. Querida, aqui eu vou. Nós estamos diante de uma situação, de uma nação, ser bem sincero, diante de uma nação que andava, vamos dizer assim, esquecida de Deus. Mas não era Deus que tinha esquecido eles, era ele que tinha esquecido de Deus, servindo a outros deuses. Eu vou olhar na história da humanidade, eu vi o Senhor lá em Gênesis pegando alguém do pó da terra e fazendo ali um boneco, vamos dizer assim, fazendo um vaso. E esse vaso foi agora formado e o Senhor depositou o mais precioso desse vaso. E Ele deu toda a obra, governou toda a obra das suas mãos e entregou na mão desse vaso. Simplesmente o vaso não guardou. Sabe o que, pastor Marco? A digital de Deus. A digital de Deus deixou a digital do diabo entrar na sua vida. A primeira pergunta que vai para o vaso: qual é a digital que está nesse vaso aí, querido? Se é a digital de Deus ou se o diabo está colocando a digital dele. Então veio o primeiro vaso sendo feito pela mão do Senhor, enquanto era para estar toda a vida agora, vamos dizer assim, exalando o perfume agora, vamos dizer assim, do Senhor, agora exalando o perfume a qual o Senhor tinha depositado naquele vaso. Deixa eu dizer, toda a obra, todo o governo, o Senhor entregou na mão do homem. E olha para ti ver o homem que se transformou em quê? O vaso se rachou, meu amado. O Senhor levantou um novo vaso, lá no tempo de Noé. Sabe o que aconteceu? Nem que Noé amaldiçoou a sua própria família, seu próprio filho, se rachou mais uma vez. Eu vejo Sodoma e Gomorra, o Senhor destruindo os vasos mais uma vez. Eu vejo o Senhor, agora assim, tem um vaso chamado Ló. Não é que Ló destruiu as duas filhas. O vaso se rachou. E aqui é onde está o perigo. Que digital esse vaso está carregando. A Bíblia está relatando para nós aqui que o Senhor chegou para Jeremias e mandou ele descer a casa do oleiro. E ele observar muito bem que Deus ali ia falar com ele, trazer a sua palavra ao entendimento de Jeremias. E quando Jeremias desce ali, ele contempla o oleiro fazendo ali um vaso, agora nas rodas. Está ali rodando ele fazendo um vaso. Deixa eu ser bem sincero para você. Toda a digital estava agora do oleiro, ali naquele vaso. E ele moldava do jeito que ele queria. Ele moldava e fazia perfeito. Olha para te ver. E Jeremias começou a observar. Só porque aquele vaso se quebrou. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para o teu entendimento: da onde foi que saiu esse barro? Como eu relatei quarta-feira passada, não é qualquer barro. O Senhor não fez o homem de qualquer barro. Ele pegou no jardim do Éden, vamos dizer assim, fez o homem ali, colocou lá no jardim do Éden, vamos dizer assim, um barro mais especial. Era de lugar especial, não é de qualquer lugar. Então, como assim, o oleiro sabe escolher muito bem o barro que ele precisa para fazer um vaso de honra. Mas por que aparece um vaso de desonra? Está aqui. O Senhor veio colocar digital nele. Vamos ver se o oleiro está montando, está fazendo o vaso.
A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas o oleiro, ele pegou o mesmo barro e ele fez novamente conforme agora era bem aos seus olhos. Ele não precisou agora de ninguém para dar opinião para ele, sabe por quê? Porque ele mesmo tinha domínio sobre o vaso, sobre o barro. Sabe qual é o defeito do ser humano no dia de hoje? É porque quer dar palpite onde não deve. Quando o Senhor foi criar o homem, Deus não recebeu o palpite do homem, sabe por quê? Porque era Deus que estava formando, ele sabia formar perfeito. É aqui onde está o perigo. É porque hoje em dia nós queremos ensinar a Deus a trabalhar. Hoje em dia, sabe o que acontece? Nós queremos que a Bíblia se apruma em nós, não é nós se aprumar na Bíblia. Quer dizer que é nós agora que é para se aprumar, segundo as Escrituras, segundo a vontade agora do oleiro. Enquanto nós estamos querendo que o oleiro venha correr atrás de nós, fazendo a obra dele, enquanto nós estamos correndo a nosso favor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia está dizendo que o oleiro tem domínio sobre o vaso. Se quebrou, glória a Deus, se quebrou. Mas graças a Deus que se quebrou na mão do oleiro. Na mão do oleiro, não foi na mão de Satanás. Porque se é na mão do oleiro, tem como ele refazer o vaso novo. Agora se é na mão do diabo, deixa eu te dizer, não tem não, meu irmão. Não tem como. Sabe por quê? Porque eu nunca vi dizer que o diabo fez um vaso de honra. Eu nunca vi dizer que o nosso adversário fez um vaso de valor. Eu nunca vi dizer. Eu já vi agora vários testemunhos de pai de santo, querido. Pai de santo. Pessoas que fez agora as piores atrocidades para alcançar o mérito diante do adversário, e ele ainda está agora pedindo a própria vida dele, a destruição dele, destruiu a família, destruiu a mãe, destruiu o pai, destruiu tudo para ter um êxito diante dele, e ele ainda está esperando agora um vacilo, agora ele sair do pão para ele tirar a própria vida. Me mostra aí um vaso de honra que o nosso adversário fez. Mas eu louvo a Deus porque o barro está na mão do oleiro. E o oleiro, se ele tiver domínio sobre o barro, deixa eu dizer, vai ser moldado. E para ser um vaso de honra, vai ser machucado, vai ser moído. Olha para te ver, vai ser pisado. Aí eu não sei porque eu estou enfrentando tamanha luta, pastor Marcos. Eu não sei por que tamanha aprovação. Se você é vaso, glória a Deus. Agora se você não é vaso, ser bem sincero, você não vai passar por luta, você não vai passar por provação. Sabe por quê? Porque para o diabo qualquer vaso trincado serve. Agora para Deus tem que ser vaso de honra. Vaso sem nenhuma mancha, sem nenhuma mágoa. Então deixa eu te dizer, se você está aqui buscando ser um vaso de honra na mão do oleiro, cuidado. Cuidado, porque o oleiro que tem domínio sobre o vaso não é o vaso que tem que dar a ordem ao oleiro, não. Eu não quero ensinar Deus a trabalhar. E nem posso ensinar o meu Deus a trabalhar, porque esse meu vinho, ele já era, foi ele que me fez. Tem como a criatura ensinar o Criador? Tem como agora o vaso da agora vamos assim, parecer aquele que está com domínio, que pegou ele seco e começou a molhar, começou a deixar ele no ponto, amassar, tirar tudo aquilo que não pertencia, aquele vaso que ele queria transformar. Agora ele vai limpando, tirando tudo aquilo, agora o vaso chegou, porque se achou que está perfeito assim, olha, aqui está bom, dessa forma está bom. Não, eu quero assim, assim, assim. Não tem como não, meu querido. Se você é um vaso na mão do oleiro, simplesmente você tem que ser forte e saber que é Ele que vai te moldar. Mas eu não sabia que para ser crente ia passar por isso. Então bate retirada. Bate retirada, porque para ser crente, para ser um servo do Senhor, tem que passar por isso, tem que jogar. Tem que passar pelo aperto, tem que passar pelas pisadas, pelas predadas, pelas reboladas. Rebolada não é dançando não, meu querido. Quando eu estou falando do rebolado, não é dançando não. É o cebolo sendo jogado. Porque eu nunca vi dizer que alguém jogou agora no rebolo uma pedra no pé de manga sem manga. Só se for um menino traquinho. Mas se tem fruto, ser bem sincero, ele é apredejado. E o que começa a apredeijar é o de casa. Porque é o primeiro que quer comer o fruto. Pau, começa a lascar a pedrada. Tum, para comer o fruto. Eu digo assim, porque eu planto. E eu quero comer a primeira. Olha, aquela é minha. É alta, então se eu não achar uma vara para dar uma lapada nela, sabe? Eu vou dar uma rebolada.
A pedrada que é o que eu quero comer. Então está aqui, meu querido. Se você está na mão do oleiro, você simplesmente só pode se colocar. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para suportar, mas eu quero sair daqui honrado, eu quero sair daqui envergonhado. Olha só, é porque por estar na mão do oleiro, e quando o aperto chega, quando chega no momento da moldação, o camarada bate retirada. Eu não suporto a aprovação, eu não suporto essas pisadas, eu não suporto essas lutas. Glória a Deus. Ser bem sincero. Glória a Deus. Ser bem sincero para você, que eu poderia ter passado por esses pisão, por essas, vamos dizer, machucadas. Era o meu Senhor, que não tinha nenhum pecado, mas Ele enfrentou. Ele enfrentou, e a Bíblia diz que um dia Ele vai orar, e o Senhor diz, a Bíblia diz que o Senhor agradou a moê-lo. Senhor, passa aqui nesse cálice sem que eu beba. E a Bíblia vem dizendo que o Senhor agradou a moê-lo. Se agora Jesus precisou ser esse vaso na mão do oleiro, agora vamos dizer assim, pisado, esmagado, sem nenhum pecado, quanto mais eu que sou pecador. Senhor, mas eu quero aqui voltar para trás, todo remendado agora, vamos dizer assim, todo trincado. Eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Mas deixa eu ser bem sincero para você, o Senhor está falando desse vaso de honra nessa noite. Quando Ele enviou na casa de Israel, não era dizer assim: eu vou fazer um vaso de honra. É se você quiser ser um vaso de honra na mão do oleiro. Ele diz que Ele está no domínio. Ele está no domínio do barro, está nas suas mãos. Assim como o oleiro tinha o domínio do barro, daquele vaso era Deus que está no domínio de Israel. Ele está no domínio dessa nação. Eu muitas das vezes digo assim: não, é uma guerra entre Deus e o diabo. É uma guerra. É Jesus querendo salvar e o diabo quer levar. Mentira do diabo, meu querido. Tem guerra entre Deus e o diabo. Tem conquista. Porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Tudo que ele pediu foi entregue. Que era um sangue inocente. Está o sangue inocente derramando até a última gota lá. Sabe para quê? Para te dar agora o direito de ser um vaso de honra. Oi, Deus. E o Senhor está dizendo para mim e para ti nessa noite, sabe o quê? Que Ele está no controle do vaso. Está nas suas mãos. É você sim, é você que sabe se você vai ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Pois Ele está para fazer o vaso. Está fazendo o vaso, pastor Marco? Está fazendo o vaso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Na hora de tirar a raiz, primeiro, na hora de cavar o barro, o chaveco vai ter que entrar. Já é uma dor. Na hora de tirar a raiz é outra. Por quê? Porque vai se tirar um pedaço. Quando vai tirar a raiz, vai pedaço a pregar. Tirar as pedras, não tem jeito de outro pouquinho a pregar. E nós não entendendo, muitas das vezes, nós assim, não sei por que eu passo por tamanha luta. Outro dia minha mãe chegou para mim e disse assim: pastor Marco, meu filho, eu estava perguntando, ontem eu estava perguntando a Deus por que tu enfrenta tamanha luta. Aquelas pessoas que mais se aproximam de ti é o que mais te fere, aqueles que tu mais ajuda é o que mais te detona. E eu perguntando a Deus: meu Deus, por que isso? Por que isso? Porque o meu filho enfrenta tamanha luta que ele enfrenta. E eu do outro lado eu também fiz essa mesma pergunta ontem, mamãe. E o Senhor me trouxe à minha mente porque sair do mundo e vir para a igreja ser ovelha já tem um preço a pagar. O adversário já está irado. Sendo um preso na casa do Senhor, o diabo já luta com agora em dobro para destruir, porque ele quer passar rasteiro para tirar do fogo. Sendo um diabo, sendo evangelista, já dobra. Sendo pastor, já dobra mais ainda. Agora a senhora quer ver o nível? Ser um pastor de libertação. Porque muitas vezes precisa ir descer no inferno para tirar a alma de alguém lá dentro, enfrentar o diabo cara a cara. Por isso também a luta. E por isso que eu e você precisa ser um vaso de honra. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando esse vaso é de honra, o diabo ele não pode atingir. Eu vi várias vezes, pastor Marco, agora o diabo tentando parar o ministério de Jesus.
mas era vaso de honra. Tentou várias vezes, meu amado. Tentou aqui agora empurrar de pegadeira massa, ele só voltava agora no meio da multidão, ia pregar no templo, ele nunca se escondeu, mas deixa eu dizer, ele nunca se contaminou, porque era vaso de honra. Ele sabia muito bem de qual era o barro que ele tinha sido feito. E que barro era que ele era feito? Tá aí uma pergunta para mim e para você. Ele saiu do barro de Adão, porque se ele veio de Eva, veio da mulher, e a mulher veio do varão, então ele veio do mesmo barro. Só porque o que veio habitar nele é aquilo que Deus colocou na vida da tua vida, e a autoridade de governo que ele te entregou quando ele na mão do diabo. É aqui onde eu fico triste, Tiago Fabiano. É porque muitos de nós têm agora, como assim, tem negociado nossos valores. Jesus não negociou o seu valor. Ele sabia muito bem o que ele tinha vindo a fazer aqui na terra, e o seu chamado que ele veio fazer. Sabe o que acontece? E ele não quis agora se contaminar, e nem tampouco vendeu agora o seu direito. Nós, quando nós olhamos agora e vemos qualquer coisa que nos atrai, nós abrimos mão de tudo para correr atrás daquilo que agora traz prazer aos nossos olhos. Oi, Deus. E muitas vezes nós ainda batemos no peito e diz que é vaso de valor. Mas deixa eu te dizer, o oleiro está lá agora com a mão no barro. Está formando vaso. E nessa noite ele quer transformar vaso no nosso meio. Vaso que muitos dizem que não vai dar em nada. Vaso que muitos dizem que é um vaso de desonra. Todo trincado, você pode ter chegado aqui amassado, destruído, pisado. Mas se você está na mão do oleiro, deixa eu te dizer, você está na melhor mão. Sabe por quê? Porque da mesma forma que ele tem o domínio sobre aquele vaso, ele faz conforme o seu querer, conforme ele agora bem aos seus olhos. Ah, Senhor, eu não queria ser esse vaso. Olha o direito do vaso. Ah, eu não queria ser esse vaso. Eu queria ser um vaso assim, olha. Eu queria ser um vaso assim, 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 assim. É o que eu queria ser um vaso. E o Senhor dizendo que tu no controle. Tu simplesmente é barro para ser um vaso. Mas eu tenho autoridade para fazer um vaso de honra e um vaso de desonra. Olha só. Uma geração corrupta e perversa. Depois de ter experimentado coisas grandes da parte de Deus, Deus está levando o profeta para o barco para tratar com essa nação. Mas eu vejo o tratamento de Deus e Deus ainda sendo bondoso para com a nação. Então você está nas minhas mãos, viu? Você está nas minhas mãos, assim como o oleiro tinha domínio sobre o vaso, eu tenho domínio sobre vocês. Assim como quebrou o vaso na mão do oleiro, são vocês na minha mão. E eu posso trazer honra, eu posso trazer glória novamente. Eu posso restaurar, assim como o oleiro restaurou. Mas sabe o que eu tenho assim de hoje? É porque a maioria das vezes não queremos retroceder, nós não queremos agora engolir nosso orgulho, nós não queremos voltar atrás e reconhecer a nossa falha, o nosso pecado. Oi, Deus. Aí o Senhor diz, sabe o quê? Sabe o que o Senhor diz? Que assim como Ele chamou para destruição, Ele pode levantar e exaltar. E da mesma forma, quando Ele chama para exaltar, Ele pode abater e destruir quando a pessoa não quer, quando a nação não quer. Sabe por quê? Porque está na mão dele, não tem negócio do que eu quero. Ah não, é o que eu quero. Você não quer nada, meu querido. Eu não quero nada. Se não for a vontade de Deus, nada do que eu quero vai se concretizar. Agora, se vai agora de acordo com a vontade do oleiro, deixa eu te dizer, Senhor está aqui para ser vaso nas tuas mãos, porque tem muitas almas precisando te conhecer. Eu preciso transmitir a tua glória e o teu poder. Eu preciso levar as tuas boas novas. Aleluia, Deus. O Senhor está vendo aquele lá que está destruído? Eu queria ser vaso na tua mão para levantar aquele. Mas eu sei que um vaso por si mesmo só, ele não faz nada. Porque nós sabemos que todo vaso, ele é feito não é simplesmente para colocar, mas é para colocar algo dentro. Nunca é só para estar aqui na estante, esse vaso é bonito, bichinho. Não, todo vaso é para colocar algo dentro.
Tem uns vasos que colocam planta, pastor Marcos. Tem outros que colocam azeite, tem outros que colocam perfume. Tem outros que vai colocando coisas, sabe? Tem uns vasinhos que colocam até sal grosso, dente de alho. Superstição. Eu te faço uma pergunta: que vaso você está sendo? É um vaso que está sendo colocado azeite, perfume? Ou é você aquele vaso que está colocando um sal grosso e um dentinho de alho? Superstição. Então nós sabemos que o vaso ele tem o seu valor. Aleluia. E aqui onde muitas das vezes nós se atrapalha. Sabe por quê? Porque o vaso bate no peito e diz assim: eu sou mais belo. Olha só, vamos assim, a minha pintura. Olha só o meu design, olha só. Então eu sou. Mas deixa eu te falar, ser bem sincero, você não tem honra. Sabe o que é a honra? A honra é daquele que te fabricou. Esse tem honra, porque todo mundo reconhece quem foi o feitor desse vaso. Foi fulano. Rapaz, ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. E muitas das vezes, sabe o que tem acontecido? Nós temos que tomar da glória do oleiro. É por isso que a igreja tem naufragado, porque muitos têm tomado a glória do oleiro. Mas aí está a Bíblia dizendo que ele fez segundo os seus, agora bons seus olhos. Quem dera que eu pudesse transformar as minhas filhas em vaso de honra. Quem dera que eu pudesse transformar esta igreja em vaso de honra. Quem dera que eu pudesse me transformar em vaso de honra. Deixa eu te dizer, eu não posso. Sabe por quê? Porque eu também sou vaso. E o vaso não pode transformar outro vaso. Mas tem alguém que está no controle, que a Bíblia está dizendo que é o oleiro, que nós estamos nas suas mãos. Ele pode transformar um vaso de desonra em vaso de honra, um vaso agora de vergonha em vaso agora assim de honra. O diabo tem trazido confusão na nossa mente nesses últimos dias, que é para nós não entender a vontade de Deus, que é para nós não entender a vontade de Deus. Mas quando nós entendemos a vontade de Deus na nossa vida, ser bem sincero para você, a gente vai ser transformado em vaso de honra, porque a gente vai entender que a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, a grandeza é dele, a soberania é dele. Glória a Deus. E se tudo é dele, se bem sincero, quem criou o barro foi ele. Glória a Deus. Quem está fazendo o vaso é ele. E ele está fazendo conforme é agradável aos seus olhos. Deixa eu te dizer aqui, isso é um alerta para mim e para você. Se nós estamos sendo moldados um vaso de honra na mão do Senhor, do oleiro, glória a Deus. Mas você já imaginou você sendo forjado num vaso de desonra pela mão do oleiro? Porque se o oleiro tem domínio, a Bíblia relata que o Senhor levantou um vaso de honra, Diácono Fabiano, chamado Moisés, e levantou um vaso de desonra, chamado Faraó. A Bíblia diz que ele usa Moisés para que o nome dele seja reconhecido, e Faraó para que o nome do Senhor fosse reconhecido, glorificado. Então eram dois vasos na mão do Senhor. Tinha um vaso de honra e um vaso de desonra, mas tudo era na mão do Senhor. Tinha Moisés para trazer a palavra de Deus, e ali Deus ia lá e concretizava, e tinha Faraó para receber sobre as suas costas. Como é triste. E muita ainda dizendo assim: tu não está vendo, nós estamos naufragando, nós estamos padecendo. Deixa esse povo ir, pois nós estamos sendo acabados, assolados, destruídos. Deixa esse
povo ir. Sabe o que acontece? Faraó com os olhos, água com os olhos fechados, os ouvidos tampados, estava achando que ainda era dono agora da sua própria vontade, nem sabia que era vaso na mão do oleiro, estava pensando que estava fazendo a sua vontade, é eu que tenho domínio, e o oleiro está dizendo: eu tenho domínio sobre ti. Mais uma, Moisés, mais uma, Moisés, mais uma. Endurecia o coração, Deus ia lá e endurecia o coração do vaso. Deixa eu quebrar mais um pouquinho, Moisés. Eita Jesus. Deixa eu quebrar mais um pouquinho, Moisés. Outra, manda outra, Moisés. E eu vou endurecer o coração dele mais um pouquinho. Endurecer mais um pouquinho. Ô vaso de desonra. Ou vaso de desonra. Quando a gente vai lembrar, a gente dá uma dó. Sabe por quê? Porque não precisava morrer todo primogênito, meu querido, tanto de animais como de homem. Não precisava ter passado por tudo aquilo. Mas sabe o que acontece? Quando Deus quer fazer um vaso de desonra, sai do meio. Sai do meio. Por quê? Porque ele passa por cima. Não tem como nós dizer assim: não, eu tenho domínio sobre o oleiro, é o vaso que tem domínio. E o Senhor está dizendo: não, está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Mas eu profetizo que nessa noite só tem vaso de honra no nosso meio. Eu profetizo que nessa noite no nosso meio só tem agora guerreiro. E guerreiro é quem conhece agora a voz do seu Deus. Vale a pena. Vale a pena quebrar-se na mão do oleiro? Vale a pena. Sabe por quê? Porque a gente tem a certeza que Ele vai refazer. A gente tem a certeza que Ele vai refazer. Agora, duro é quando nós não reconhecemos. Duro é quando nós lembramos e pensamos que nós somos melhor do que o oleiro. E o Senhor está dizendo: eu posso levantar e eu posso abater. Eu posso levantar e eu posso abater. Levantar é quando o vaso se reconhece que é vaso precisa do oleiro. Abater é quando o vaso bate no peito e diz assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso do oleiro, porque eu já sou um vaso perfeito. Deixa eu dizer, você vai trincar. Sabe por quê? Pois a Bíblia vai se concretizar. A Bíblia diz bem claro para mim e para você: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Isso é a Bíblia que está declarando, é o próprio Deus declarando. E quando a pessoa se exalta, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Lá na frente ele vai trincar, lá na frente ele vai quebrar, vai cair. Mas quando a pessoa desce, Jesus deu um ensino bem claro para mim e para você. Foi descendo o nível até o nível mais baixo. E da forma que ele foi descendo, se humilhando. Não era ninguém que humilhava, não, ele se humilhando. Porque você imaginou ele sendo o próprio Deus, Davi Fabiano, e ele tem que engolir tudo aquilo dali, sendo esbofeteado pelo servo do sumo sacerdote, sendo agora chicoteado. Você já imaginou? E ele tem que engolir aquilo tudo e saber que ele era o próprio Deus ali na terra, sabendo que ele tinha vindo aqui para pagar o preço por eles mesmos, e eles sendo ali, vamos dizer assim, os próprios que estavam destruídos. E Jesus descendo. E Jesus descendo. Mas eu louvo a Deus por isso, porque da forma que ele foi descendo, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele foi subindo. Ele foi subindo. Vamos ver quantos contemplaram e quantos demônios tentou parar para ele não subir, mas não pôde fazer nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele tinha sido vaso de honra aqui nesse lugar. Ele tinha sido vaso de honra. Ele tinha transmitido. Eita Jesus. Glória a Deus. Olha só. Pega essa. Por que o adversário não destruiu Jesus e prendeu no inferno? Porque rodou o vaso de todos os lados. Pegou? Ainda não. Rodou o vaso de todos os lados. Não achou nenhuma digital para o diabo.
Glória a Deus. Se ele tivesse achado uma digital do diabo lá agora no corpo de Jesus, Jesus tinha sido parado. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? O que nos para aqui é digital do diabo. O que nos para aqui, impede de nós ser vaso de honra, é a digital do diabo na hora da agora está fazendo o vaso. Para a gente encerrar. Para a gente encerrar. Quando o Senhor fez o homem, Ele depositou do que era dele no homem. Ele depositou do que era dele no homem. A essência, o amor, a paz, benignidade, mansidão. Então ele pegou do que era dele, entregou e colocou dentro do homem. Mas deixa eu te dizer, e ele ainda pegou toda a obra das suas mãos, ele entregou na mão do homem, para o homem governar. E com certeza Deus esperava, pastor Marco, Deus esperava que aquilo fosse eterno. Por isso ele plantou a árvore da vida dentro do jardim do Éden, que aquilo fosse eterno, que ele tivesse todo dia ali lado a lado com ele, conversando na virada do dia. Mas só porque isso caiu, isso foi rachado, foi quebrado, e mais uma vez o Senhor veio agora para restaurar esse vaso. Agora eu te pergunto, Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio novamente refazer, ligar novamente aquilo que estava destruído, agora restaurar e ligar novamente com o Pai. Glória a Deus. Se Deus esperava que o homem lá no Jardim do Éden transmitisse a sua glória, Jesus está esperando o que no dia de hoje? Jesus está esperando o que no dia de hoje? É que você seja um vaso todo trincado lá onde você passa, que aonde você passa agora vai assim, não transmite a glória e a luz de Jesus. Olha só os nossos jovens, olha só as nossas crianças. É só o jovem e a criança, só da ataca no jovem das crianças, não, meu amado, nos adultos também. Nos adultos também. Sabe por quê? Porque tem muitos adultos que estão pior do que criança. Tem muitos adultos que estão pior do que criança. Criança pelo menos ainda tem assim, a mexer inocente. O adulto já está maduro. Já está sendo maduro. Sabe o que acontece? Tem transmitido mais a glória do diabo que a glória de Deus. Tem transmitido mais agora você a luz do diabo que a luz de Deus. Que luz do diabo, pastor Marco? Se a Bíblia diz que ele é treva, então não tem luz. Ele se faz como anjo de luz. Então o que você está produzindo que não é a luz agora do Espírito Santo, é a luz do diabo, pensando que é do Espírito Santo. Mas eu tenho para te dizer nesta noite, se o Senhor me fez aqui nesse lugar como vaso, me fez como vaso, se é de honra, então transmite a glória daquele que te transformou e te fez. Aonde você passar, você tem que ter a digital de Jesus. Aonde você passar, você tem que ter a digital de Jesus. Se é da escola, glória a Deus por isso, porque você está na escola, você está sendo luz lá. Se é na tua casa, então glória a Deus, seja agora luz na tua casa. Se é da tua comunidade, seja luz lá, porque Jesus está contando com você. Glória a Deus. Está pesado, meu querido? Isso é só o começo. Uma palavra de amor, de conselho é muito bom, pastor Marco. Mas se você olhar para a palavra aqui, agora o senhor está esperando conselho. Está esperando conselho, mas ele disse que ele tem poder para destruir como para levantar. Então está nas tuas mãos. Se você pegar a palavra para conselho, você vai fluir, você vai crescer. Mas se você pegar para destruição, você vai ser um vaso todo trincado, agora pisado pelo adversário. Por quê? Porque não tem como um vaso de desonra estar na partilheira de Jesus. Não tem como um vaso de desonra estar ao lado de Jesus. Não tem como. Que exemplo, a Bíblia diz que tinha um vaso de desonra, que o Senhor Jesus tinha escolhido. Era 12 vasos. No meio dele tinha um de desonra. Jesus diz assim: olha, vai lá e faça aquilo que o diabo colocou no teu coração. Vai lá.
Vai lá o teu pai, tem que fazer, vai, faz, sai do meio. Sai do meio. Vaso de desonra não fica ao lado de Jesus. Mas Jesus tem prazer quando ele pega um vaso lá daquilo que todo mundo rejeita. Não é aquele vaso que todo mundo rejeita, que olha assim, esse vaso não tem valor não. Olha só, esse vaso vem todo amassado, está até melado, fedendo, não, esse vaso. Aí Jesus acha que é isso. Aí ele pega aqui e começa a moldar, começa a lavar o vaso, começa a pegar aqui, começa a moldar e coloca o nome assim. Vou dar uma passeadinha, porque é assim que Jesus faz. Eu vou dar uma passeadinha e eu tenho que olhar ambos os lados, onde é que está o defeito, pois eu preciso tirar esse defeito. Eu preciso colocar uma nova tinta, eu preciso colocar um brilho, e todo que vai te ver não vai mais olhar e acontecer a tua pessoa, porque eu vou te fazer um vaso de valor. Aleluia, Deus. Aleluia. Tem um vaso que é fácil, tem um vaso que é difícil. Tem um vaso que só precisa ser quebrado uma vez. Vai lá e ele refaz novamente. Agora tem vaso que é obrigado a quebrar 5, 6, 10, 15 vezes. E até chegar, às vezes não tem mais jeito, então pega e joga no lixo. Descarta. Perdi muito tempo com esse vaso. Perdi muito tempo. Vaso de honra, pastor Marco. Outra coisa preciosa. Vaso de honra. Outra coisa preciosa. E sabe por que o Senhor escolheu o barro? Para que o barro tenha nariz empinado e dizer que a glória é dele. Por isso que ele pegou o barro, aquilo que é mais sem valor, que todo pisa. Mija em cima, defere. Já imaginou? Bicho ceboso é o barro. Mas o Senhor foi aquilo que ele escolheu para transformar vaso de honra nas suas mãos. Não é assim o ser humano quando está longe da presença de Jesus? Não é assim? Todo mundo pisa agora, escarra, cospe, sapateia. Aí o Senhor diz assim: longe das minhas mãos é assim, agora na minha mão tem valor. Na minha mão o vaso de barro tem valor. Por quê, Senhor? O vaso de barro tem valor nas tuas mãos, porque não é o barro que tem valor, mas é o que eu depositei dentro do vaso. É o que eu deposito dentro do vaso que tem valor. Você já imaginou? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que é que tem nesse vaso aí? Porque se tivesse o Espírito Santo, estava dando glória a Deus até agora, estava parando de dar glória a Deus. Como é que o vaso de honra, pastor Marco, é reconhecido? Ele brilha de longe, você vê ele diz assim: eu sou vaso de honra. Ele brilha de longe. Ele brilha de longe. Aleluia. Aleluia. Vou deixar você dar glória a Deus. Mas o Senhor só quer o coração, só quer o que está dentro do vaso. Por que ele precisa fazer um vaso de honra? E por que ele precisa transformar esse vaso? Ele precisa refazer esse vaso. Ele precisa pintar esse vaso, vamos assim, agora moldar, fazer tudo de novo. Por quê? Se ele só quer o que está dentro do vaso. Você já imaginou o que é que tem dentro do vaso rachado? Se não o vento. Aí ele quer só o que está dentro. Ele só quer o que está dentro. Pois ele vai achar vento vazio, porque a coisa que vai estar dentro do vaso rachado é vento. Porque se for para encher da preciosidade do Senhor, se bem sincero para você, precisa estar intacto, sã e limpo. Porque ele não vai depositar, ser bem sincero para você, para nós, ele não vai depositar coisas tão preciosas, depositar dentro desse vaso, se o vaso está todo ceboso. Todo ceboso. Eu não estou honrando o nome daquele. Eu não estou honrando a digital daquele que me fez na minha casa. Eu não estou honrando a digital daquele que me fez agora na estrada onde eu passo. Eu não estou honrando agora a digital daquele que me fez
vaso de honra. Agora na escola, na feira, como assim? Agora na comunhão do amigo, no conviver dos irmãos, na minha liderança, e eu estou sendo vaso de honra. Vaso de honra. Agora eu não sei qual é que você está honrando. Se você está contra todos esses requisitos, não tem como você ser um vaso de honra na mão do Senhor. Porque você está quebrando todos os princípios da palavra de Deus. E não tem como eu ser um vaso de honra na mão do meu Deus. Você ser um vaso de honra na mão do teu Deus. Se você quebrou o princípio, você está quebrando o princípio. Ser bem sincero. Você precisa correr para a mão do livro nessa noite. Correr para a mão do livro nessa noite. Senhor, me refaz. Estou todo rechado, estou todo quebrado. Virei só pó de novo. Se for preciso molhar a bolha, se for preciso amassar a massa, mas se eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero, desde já, agradecer a sua oportunidade de voltar passando com o pastor Marcos.